E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Queridos ouvintes, quero estar trazendo hoje a mensagem na carta aos Hebreus, capítulo 4, do verso 7 ao verso 16. Aqueles que estiverem com a Bíblia em mãos, nos acompanhem com a mente e com os óculos da fé para lermos a palavra do Senhor. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Por certo que o próprio texto, Senhor, já fala ao nosso coração, à nossa mente e ao nosso intelecto, Senhor. Dai-nos graça para continuarmos aplicando e proclamando a Tua palavra neste momento. Que cada ouvinte esteja com a mente aberta e com o coração apto para ouvir e receber esta palavra com graça. Em nome de Jesus, amém. Queridos, não sabemos de quem é a autoria da Epístola aos Hebreus. Martinho Lutero disse que em seu tempo poderia ser um pregador eloquente de Alexandria, pelo nome de Apolo. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, sugeriu que pode ter sido Paulo. Também Tertuliano, um dos primeiros apologistas e pais da igreja, defensor da fé, disse que quem escreveu esta carta pode ter sido Barnabé. Porém, Orígenes escreveu que somente na eternidade saberemos, e posso concordar com Orígenes neste ponto. Somente na eternidade. Não importa. O que importa é que o texto é fiel e verdadeiro e é canônico. Então podemos crer. Vemos que nos evangelhos, os evangelistas ali estão falando sobre o ministério terreno de Jesus, mas em Hebreus vemos a narrativa do ministério celestial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos o relato que Deus antigamente falou: haja luz, e Ele falou através dos profetas e falou através do Filho. Vemos isso em Hebreus 1:2,
versículo 1 e 2. O que quer dizer? Quer dizer que a primeira palavra sempre é de Deus. E o engraçado é que a última palavra também sempre continuará sendo de Deus. Então, a palavra é a primeira e a última. Lembrando que Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, a palavra final e a palavra inicial sempre é do Senhor. Salmo 19, verso 1 diz que ali os céus revelam a glória de Deus. O salmista está dizendo que quando nós olhamos para a criação, podemos ver que Deus existe. Ele está proclamando, ali ele está falando, Deus se revela através dos céus e de toda a criação. Podemos ver que quando olhamos para o tabernáculo de Moisés, quando olhamos para o átrio do altar, o altar do holocausto, ali onde era o sacrifício, era feito o sacrifício, vemos Cristo. Podemos comparar, fazer uma analogia. Quando olhamos ali para o tabernáculo, vemos o próprio Cristo. Está lá em Êxodo 25, versículo 8 e versículo 9. Também quando olhamos para a pia de bronze, é Cristo. Vemos isso lá em Êxodo 30, versículo 17 ao 21. Mas em Efésios, vemos que Cristo nos lava pela lavagem da água, pela palavra. Quando saímos do átrio e entramos no lugar santo, à direita a mesa dos pães da preposição, vemos que ali é Cristo nos alimentando diariamente. Vemos isso lá em Êxodo 25. Agora, em João, capítulo 6, do verso 32 ao 35, a palavra de Deus diz assim, no verso 6, 32 ao 35. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Agora, palavras de Jesus. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você tem se alimentado deste pão vivo? Deste pão que alimenta, que sustenta, que desceu do céu? Então, quando olhamos para os pães da preposição, podemos ver a pessoa de Cristo, que está nos alimentando diariamente. Quando olhamos ao centro, o altar do incenso, é Cristo, o sumo sacerdote que intercede por nós. No Antigo Testamento está lá em Êxodo 27, versículo 5. Agora, aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ora, Jesus é o sumo sacerdote, o sacerdote que vive a interceder por todos nós. Quando olhamos à esquerda o candeeiro que ilumina o tabernáculo, é Cristo, a luz do mundo que ilumina para todo sempre. Está lá em João 8, versículo 12. Cristo é a luz do mundo. Cristo tem iluminado a sua vida? A luz do Senhor tem refletido a glória dele e guiado os seus caminhos e os seus passos? Então, o texto de Hebreus está falando de um descanso. Ele fala, ora, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em quem você tem repousado? Nas obras?
na sua igreja, no batismo, em algo que você possa fazer? Versículo 10 de Hebreus 4 diz, versículo 9 e 10 diz assim, ó, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Você pode ser chamado de povo de Deus? Você é um filho de Deus? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Ora, o autor da epístola está falando, se você já entrou no descanso de Deus, você também pode descansar das suas obras. Como o próprio Deus descansou das suas. Deus se cansa? Não, mas ele teve um momento para quê? Repousar daquilo que fez. Não porque ele precisa, ele não é como nós, mas nós devemos descansar naquilo que o Senhor fez e faz para conosco. Quando nós entramos para o Santíssimo, a arca, Êxodo 25, versos 10 a 16, Cristo é a arca encarnada. Dentro dela, o pote com maná é Cristo que nos sustenta. Então podemos ver várias coisas no Velho Testamento, principalmente em Êxodo, e comparar. Vemos o Senhor no lugar santo, o tabernáculo, vemos o candeeiro, vemos a arca. Então Cristo é a arca encarnada, Ele que nos sustenta. E dentro da arca também vemos a vara de Arão. A vara de Arão é Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, porque Cristo ressuscitou. Cristo era, se nós olharmos para a lei, nos instruindo sobre a justiça no Antigo Testamento, vemos agora Cristo, que Ele é a nossa justiça. Se vermos olhar lá em Malaquias, capítulo 4, versos 2, diz que o Senhor é o sol da justiça. Cristo não é só visto no tabernáculo. Ele é visto também através de um pão. E qual é o pão? O pão que está lá em Êxodo, capítulo 16. Quando eles se levantavam e viram o orvalho, os hebreus abriram a tenda e sobre a face do deserto tinha algo redondo como geada. Eles perguntaram uns aos outros, o que é isto? Mas no hebraico, ali é um pronome pessoal. Na verdade, o que eles estavam perguntando? Quem é ele? Porque é pessoal. Não é o que é isto, mas quem é ele? E Moisés responde aos hebreus, ele é o pão da vida. Mas em João, como já lemos, Jesus diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Cristo também é a rocha, a pedra de Meribá. Está lá em Êxodo 17. Agora, Paulo chega como um verdadeiro teólogo e homem de Deus. Ele sempre utiliza a Escritura ao exemplo de Cristo. Paulo vem e fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 3 e 4, diz assim, e eles beberam de uma bebida espiritual, mas também comeram de um manjar espiritual, e era o maná que caía todos os dias. Mas Deus deu ordem para Moisés, para que eles não guardassem o maná para o outro dia, e sim que dependessem dele todos os dias, buscando no Senhor a provisão. Agora eu quero dizer para você que nos acompanha, provavelmente se eu tivesse lá, Dirceu, eu estaria guardando o pão para o outro dia, com medo de amanhã não ter a provisão do Senhor. E provavelmente você que me acompanha também guardaria mais. E lá o texto diz que aqueles que guardaram o pão, no outro dia tinha o quê? Tinha dado bicho, tinha criado verme no pão, tinha estragado, tinha embolorado aquele pão. Por quê? Porque desobedeceram, eles não confiaram no Senhor. Aí o Senhor, com toda a sua paciência, fala para Moisés, não guarde,
dependam de mim. Então nós devemos depender. Mateus, na oração do Senhor, quando ele instrui os discípulos na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estais no céu, dai-nos cada dia o pão. Então o pão é diário. Nós devemos o quê? Estar dependendo diariamente do Senhor. Orando: Senhor Jesus, dai-me a provisão. Me ajuda neste novo dia. Dai-me o sustento para a minha vida. Temos provas, temos dificuldades, mas o pão nosso de cada dia não é apenas o pão físico, o pão que alimenta o nosso corpo físico, mas sim o pão espiritual. O Senhor que nos alimenta com o teu Santo Espírito, que é o nosso provedor, que é o nosso consolador, que é o nosso orientador e o nosso professor diário. Então dependa do Senhor Jesus Cristo. Se você, querido ouvinte, que está nos acompanhando, está se apoiando em algo ou em alguma coisa, talvez na religião, a religião nada mais é do que a tentativa do homem tentar se religar com Deus por suas obras, ou por sua igreja, ou por algum ato de obra humana. Mas Jesus fala: dependam de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná que sustentou o povo no deserto e sustenta nós todos os dias quando confiamos a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Colocamos na presença do Senhor. Ele é aquele que nos sustenta. Se você está num leito de hospital, ou enfermo, ou passando dificuldade, confia no Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida para o Cordeiro Santo do Senhor, o Sol da Justiça, o Emanuel, o Deus conosco. Agora, queridos, Jesus fala: porque se estiver sobrando alimento, se você guarda alimento para amanhã, você não buscará o Senhor. Se você tem mais alimento do que precisa, você não pede, porque você está confiando naquilo que você tem. E quantas vezes temos feito isso? Confiando no nosso dinheiro, confiando no carro novo que você tem, confiando no bom serviço, no bom emprego que você tem. Mas eu falo para você, isso é tudo passageiro. Confie somente no Senhor, porque quando você tem as coisas do mundo e você se apoia nelas, você deixa de buscar. Quando a sua vida está tudo bem, você deixa de buscar o Senhor. E isso é por experiência própria. E eu sei que você também, querido ouvinte, age desta forma. Não estou generalizando, mas provavelmente o ser humano é assim: quando está tudo bem, ele esquece de confiar no Senhor. Agora, vou trazer uma curiosidade para os nossos ouvintes aqui, ó. Adão, quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão imortal. Ele foi criado mortal. Ele dependia do quê? Da árvore da vida eterna. Mas quando Adão peca, Deus o expulsa e coloca na porta do Éden querubins com uma espada. Ele se tornaria um pecador imortal sem direito à redenção. Então Deus faz o quê? Ele expulsa Adão morto agora, porque ele pecou. Mas o Senhor não é pego de surpresa. E por quê? Porque antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano lá na frente. E o que foi esse plano? Foi uma cruz. Para quê? Para recuperar aquele que morreu, aquele que pecou, tanto para Adão como para todos nós, que somos pecadores e somos descendentes de Adão. Mas Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha bolado um plano em sua mente. Ele fez a graça, ele preparou a graça. E o que quer dizer? Que não foi a graça que produziu
Não foi a cruz que produziu a graça, mas foi a graça que produziu a cruz. Isto é a palavra de John Stott. E podemos ver que o Senhor preparou todo este ambiente. Para quê? Para resgatar o pecador. Diferente dos anjos, que foram criados imortais, podemos ver em Salmo 148, Neemias capítulo 9, Deus criou os anjos de uma única vez, milhares de milhares. Mas lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, o Senhor diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram. Por quê? Porque são pecadores imortais, sem direito à redenção. Agora, o homem não foi criado imortal. O homem não foi criado do haja luz. Lá em Gênesis 1:26, o Senhor diz: façamos o homem. Gênesis 1:27, e criou Deus o homem. Gênesis 2:7, e pegou do pó e soprou o espírito de vida e se tornou um ser vivente. Então Deus soprou o espírito de vida no ser humano. Então, o que quer dizer? Que os anjos, como são imortais, não têm o direito de redenção, porque pecaram. Agora nós temos o privilégio de termos Cristo como substituto de nós, pecadores. Aquele que é o descanso, aquele que traz a palavra viva e eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma, juntas e medulas, e é apto para discernir os propósitos do meu e do seu coração. Então a carta de Hebreus está falando no capítulo 4, do verso 7 em diante, para nós entrarmos no descanso. Diz ali no versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele de quem temos de prestar conta. Então nós temos o privilégio de entrarmos no descanso, que é Cristo. Por quê? Porque somos seres mortais que temos o direito, através da graça, mediante a fé e do sacrifício vivo de Cristo, de entrarmos no Santo dos Santos, de chegarmos ao descanso, de chegarmos ao trono de Deus confiadamente. Irmão, mas chegamos ali com arrogância? Não, chegamos porque o Senhor fala: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. O que o Senhor está falando? Que Ele nos dá graça. Graça é Deus nos dá coisas que nós simplesmente não merecemos. Agora, misericórdia é Deus não nos punir segundo aquilo que nós, como pecadores, merecemos. Então, queridos, o Senhor diz para nós que Ele não veio chamar pessoas justas, mas sim pecadores ao arrependimento. Então chegue confiadamente ao trono de graça, a fim de que você possa receber graça e misericórdia para ocasião oportuna. Que Deus abençoe a você, que Deus fale ao seu coração e que esta palavra chegue para trabalhar em seu coração. Lembrando que o Senhor é o pão que desceu do céu, o pão vivo que nos alimenta. Amém?